Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ciência com Afeto, um projeto que está sendo semeado por mim, Kellen Cristine Pascoaleto, e pela minha querida colega, amiga e professora Fabiana Tomé da Cruz. Em decorrência de prazos apertados, pressões para se fazer uma escrita brilhante e inédita e a necessidade de conciliar trabalho, família e todas as outras dimensões da vida, qual o espaço do afeto dentro da ciência? Bom, nesse segundo episódio abordaremos a temática relacionada ao sofrimento psicológico na graduação e na pós-graduação. Se essa temática interessa a vocês, fiquem com a gente, acompanhem o nosso segundo episódio e se tiverem interesse em contribuir, comentem, curtam e entrem em contato com a gente. Dentre os temas que a gente está se propondo a falar no Ciência com Afeto, algo que a gente vem percebendo que tem sido muito recorrente é toda uma situação de ansiedade relacionada ao fazer pesquisas, principalmente, mas não só, entre alunos de mestrado e de doutorado. Não só porque a gente também pode estender essa discussão para alunos de graduação e também para docentes e técnicos administrativos que dentro desse espaço acadêmico têm não raro, se sentido pressionados, oprimidos, tensionados a produzir, a separar a vida acadêmica da vida pessoal. E uma questão que nos inquieta, e por isso a gente também quer começar o nosso projeto abordando essa temática, é da possibilidade de a gente separar a vida em caixas herméticas. Será que a vida que se desenvolve na academia, seja ela fazendo uma pesquisa de graduação, de mestrado, doutorado, seja ela na vida profissional de um docente, de um técnico administrativo, pode ser segmentada da vida pessoal, familiar, social, ou a gente, enquanto ser humano, mescla essas áreas. E a nossa aposta, aí, pensando a vida com afeto, é que não há como fazer essa segmentação. E boa parte dessa angústia, ela é derivada de uma espécie de, entre aspas, obrigação de absolutizar a vida profissional e a vida acadêmica como se fosse a única parte da vida. Então, tu não pode ter outras questões, ou se tiver essas questões, elas têm que estar num outro bloco, numa outra caixa, bem separada e distante, porque há uma espécie de sacralidade ali, né, nesse fazer ciência, ou enfim, atuar profissionalmente, em que questões emocionais não podem estar presentes. A gente entende que na prática isso não acontece, e que se a pessoa não está bem de um modo integral, ela também não vai conseguir executar as suas múltiplas formas de estar no mundo de uma maneira inteira, de uma maneira íntegra. Dentro da questão, acho que o pano de fundo seria pensar como que a gente poderia estar inteiro, né, nesse processo de fazer ciência, de fazer pesquisa, de ser um pesquisador e pesquisadora. O que está colocado, como fazer esse espaço um espaço bom e não um espaço que traga sofrimento psicológico? Como que essas relações se consolidam dentro dos programas de pós-graduação ou mesmo da graduação no final do curso? A gente tem acompanhado uma série de informações referente aos altos índices de sofrimento psíquico de pessoas que estão na pós-graduação, por entender que é um espaço que, ao invés de ser um espaço de criação, um espaço que a gente se sinta acolhido, que talvez um dos poucos lugares, né, e processos da vida que tu vai conseguir criar alguma coisa, ter essa disponibilidade, disposição e muitas vezes recurso, né, quando se é bolsista, para poder dedicar um tempo para pesquisar algo que te interessa. O ponto é, será que as pesquisas que a gente vem fazendo, de fato, são questões que nos instigam, que mexem com a gente? Qual que é o limite desse papel
do pesquisador em relação às orientações que a gente tem e quais que são as atribuições desses profissionais que nos acompanham? Será que a gente consegue ser agente quando a gente pergunta de estar inteiro na pesquisa? É possível pautar isso? Como conseguir ter uma pesquisa que traga sentido para a tua vida, independente de que questão possa ser? De forma geral, a gente entende que está todo mundo numa grande batalha, numa luta de sobrevivência, também de bem-estar psicológico, e esses espaços da pós-graduação que poderiam ser espaços, sim, de acolhimento, espaços onde a gente se sentisse bem, valorizado e que a nossa autoestima pudesse ser elevada, muitas vezes não é isso que acontece. A gente sai, se sente pequenininho, se sente que não é capaz, é colocado numa situação de estresse, de publicação, de escritas e de ter algo brilhante, né, e muito, muito original, quando a gente sabe que isso é quase casos raros, a gente acaba sendo bastante reflexo do que a gente lê, acompanha e pensa. Então, esse cenário é um pouco do que nos inspira a fazer essa gravação de hoje. Então a gente sai de um contexto que numa leitura idealizada seria esse de ter todas as condições, ou se não todas, ter boas condições para se dedicar por 2 anos, 4 anos, quem sabe, a um tema, a uma área que nos instiga, que nos atrai a atenção, que é então essa oportunidade de estar fazendo mestrado, doutorado. Mas sempre lembrando, a gente também estende essa reflexão para um final de graduação, em que tu também, né, os alunos têm a oportunidade de escolher uma temática, se dedicar a ela e investir ali a sua rotina, se disciplinar para pesquisar, para ler, para refletir sobre um tema que é de interesse. Então, de uma condição que aparentemente é ideal, de ter tempo ou abrir tempo na vida para estudar, para se dedicar para o que interessa, por que isso se transforma, muitas vezes, para muitas pessoas, numa situação de tortura, de angústia? Então, o que tem aí nas relações que se colocam que faz com que, de um processo que teria tudo para que os discentes pudessem encontrar o melhor de si mesmo para fazer aquela pesquisa, que eles se encontrem numa situação de vulnerabilidade, de baixa autoestima, de pessimismo. E essa leitura pode parecer um tanto abstrata, mas tem dados bastante concretos que recorrentemente são apresentados, evidenciando o quanto que fazer ciência está numa situação bastante delicada e perigosa, que tem levado não só a essa situação de insegurança, vulnerabilidade, depressão, como também a um aumento considerável no caso de suicídio na pós-graduação. Ilustrando a discussão, então, entre vários temas que a gente vem pesquisando e organizando, nós encontramos uma matéria publicada na Folha de São Paulo ano passado, que traz a notícia de um suicídio de um doutorando da USP, que provoca questões sobre saúde mental na pós-graduação. A matéria começa assim: prazos apertados, pouco dinheiro, pressão para publicar artigos, carga de trabalho excessiva, cobranças, solidão. A vida de quem está na pós-graduação não é fácil. Esses fatores não só trazem dificuldades pessoais e sociais àqueles que optam por seguir carreira acadêmica, como também podem gerar consequências graves, como níveis altos de estresse, depressão, ansiedade e outros transtornos. Bom, acho que é interessante pensar o quanto que esses casos não são isolados, né? Ano passado a gente acompanhou várias notícias referentes a esse tema, o que ilustra bem isso que a gente está querendo provocar nesse segundo programa, que tem a ver com aspectos de saúde mental, com aspectos de estar inteiro, para onde que a gente está caminhando. Será que vale a pena compreender que a vida acadêmica ela sobrepõe as outras áreas da nossa vida? Será que isso é possível? A gente entende que não, e que
E que a vida acadêmica precisa ter um espaço, sim, na vida, mas que ela não é o único nem o maior, né? O que acaba não sendo real quando a gente tem esses tipos de notícias, né? Qual que é o espaço, né? Que essa pressão da pós-graduação ocupa, como que a gente consegue lidar com isso, né? E como também compreender que isso é um período, né? Tem começo, meio e fim. Vai acabar em algum momento, né? Se a gente conseguir dar conta de seguir. E não vai ser o melhor trabalho do mundo, muitas vezes, mas vai ser o melhor que a gente pode fazer. E por isso já é muito bom, né? Então, ter isso claro, eu acho que ajuda a trazer uma leveza no processo também, de conseguir colocar questões, né, na pauta de pesquisa que façam sentido pra gente, ter uma relação de diálogo com o orientador, que se possa falar aquilo que está sentindo e acontecendo. Talvez esses espaços de pressão aumentem quando a gente é bolsista, né? Porque acaba que é como se fosse teu trabalho fazer pesquisa e, consequentemente, esse processo de sofrimento seja gradual, né? E aumente nesses momentos que a gente está sendo remunerado para fazer pesquisa, né? Ainda assim, vale a pena, né? Pelas bolsas que a gente tem, acho que é uma pergunta, né? Vale a pena tu colocar a tua vida, né? Como se esse processo fosse o que realmente pauta, o que realmente fosse mais importante. Fica uma questão, né? A gente não traz as verdades, mas levanta as questões para a gente poder polemizar, problematizar mesmo e se questionar, né? Até porque é uma pergunta muito individual, né? Para cada um bate de um jeito. Tem experiências importantes e legais na pós-graduação, a gente não está desconsiderando isso, mas nesse dia gostaríamos de dar essa ênfase para pensar esses espaços que não são interessantes no sentido de sofrimento, né? Que são difíceis. Fomos presenteadas com o depoimento de uma estudante que prefere não se identificar. Ela expressa com muita propriedade as preocupações que nos motivam a fazer esse episódio. Olá, eu sou aluna de um programa de pós-graduação multidisciplinar da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. E nesse último mês aconteceu uma coisa que foi bastante difícil de digerir, digamos assim. Uma das minhas colegas foi novamente internada numa clínica psiquiátrica em Porto Alegre, porque ela novamente tentou suicídio. E não foi a única, né, da minha turma, não foi a única do programa e com certeza não foi a única aluna de pós-graduação da URGS a fazer isso, ou de pós-graduação em qualquer universidade brasileira. Por que os pós-graduandos entram em depressão? Ou por que os pós-graduandos precisam entrar em depressão? Acho que a gente precisa começar a falar disso porque não tá claro, né? Não é um ambiente não saudável a pós-graduação? É um ambiente que faz a gente sofrer? Ou é alguma coisa que é um discurso que circula dentro dos programas de pós-graduação e se a gente não estiver sofrendo, a gente não tá fazendo o nosso trabalho bem feito? Então, eu acho que isso, para mim, tá claro que não é que não exista pressão, existe a pressão, mas existe a pressão em todas as profissões, existe pressão em todas as relações, pressão é uma coisa que existe e nós sempre lidamos com isso, antes mesmo da pós-graduação. O que existe é em algum momento, algum pós-graduando em algum lugar do mundo sofreu pressão, e aí institucionalizou a tristeza da pós-graduação, né? Que é um processo triste, é um processo solitário, é um processo... uma série de coisas. E não precisa ser assim. Eu acho que... lógico, não tô de forma alguma dizendo que as minhas colegas ou os meus colegas que foram diagnosticados com depressão ou que não estão bem estão nessa situação porque eles quiseram. Não é isso. É pelo contrário. É todo um ambiente que faz com que a pessoa se coloque nessa posição de necessidade de não estar bem. E todos nós passamos por isso. Eu duvido que algum pós-graduando vai me dizer
andou só por vales floridos e campos férteis dentro da pós-graduação. Entre os meus colegas, inclusive aqueles que estavam mais tranquilos, também passaram por momentos de pressão e de momentos altos e baixos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, de repente, começar a estudar, a refletir sobre por que a gente está sofrendo tanto no pós-graduação. Existe, de fato, essa pressão para que a gente seja a criatura mais produtiva do mundo? Existe, de fato, essa competitividade que dizem que existe na pós-graduação? Se nós estamos na pós-graduação, a princípio, né, não é porque nós temos temas muito particulares para estar estudando e que talvez a competitividade entre colegas seja desnecessário. Esse discurso da necessidade de sofrimento, na verdade, não aumenta a competitividade entre as pessoas? Não aumenta o controle social também que existe dentro da pós-graduação? No sentido de se eu tô feliz, ou se eu tô viajando de férias, se eu tirei uma semana de férias, ou se eu fui para uma festa, ou se eu saí com um namorado. Eu não posso, porque eu tô feliz, eu sou pós-graduando e não posso ser feliz. Por que nós estamos obrigando os nossos colegas, amigos, a nós mesmos estarmos num ambiente que nos faz sofrer? Né? Por que a gente dá mais argumentos para o nosso sofrimento? Eu acho que isso precisa começar a ser pensado, a ser refletido, a ser falado, né? Que pós-graduação é um ambiente hoje que os pós-graduandos brasileiros estão entre os pós-graduandos do mundo com mais diagnóstico de depressão. É um ambiente que está fazendo mal para os alunos. Mas por quê? Né? Será que é a pressão da pós-graduação? É a pesquisa? É a ciência? São os professores? São os programas? Ou é algo que nós estamos tomando como verdade e estamos, inclusive, mensurando a nossa capacidade enquanto pós-graduandos a partir do nosso sofrimento? As reflexões trazidas por essa estudante são bastante pertinentes. Elas nos ajudam a pensar sobre um ethos dentro da pós-graduação, que traz como pressuposto que nesse processo vem com ele o sofrimento, como se fosse um pacote fechado. A gente acredita que não precisa ser assim, né? Estamos colocando luz nesse debate justamente para que a gente saia do piloto automático, digamos assim, e que de alguma forma tenha mais consciência sobre o nosso limite e também consiga estabelecer limites, tanto com os nossos orientadores e professores, mas também com colegas e demais participantes desse processo com a gente, né, de forma geral. A gente também traz essa reflexão pensando quais os espaços são possíveis de fazer uma ciência diferente dentro de uma academia que tem toda uma trajetória convencional, que reproduz uma lógica bastante hierarquizada. Que espaço se tem para que alunos de diferentes níveis, né, possam fazer a pesquisa no seu melhor, para que estejam bastante convictos e seguros da sua trajetória, para que possam expressar de forma criativa e com leveza o melhor que podem, a melhor contribuição que podem dar àquela temática. E talvez os grandes desafios para que essa expressão no mundo acadêmico, seja de alunos de graduação, mestrado ou doutorado, possa ser evidenciada, sejam os constrangimentos que estão presentes ali, que permeiam a academia, que tem relação muitas vezes com o diálogo ou não que é construído com os orientadores, com um ambiente que por si só é tenso e que entende que para uma pesquisa estar sendo bem feita é quase como se fosse compulsória, uma carga de sofrimento, de noites mal dormidas, de uso de substâncias como, para citar uma leve, melatonina, para poder regular o sono. Então, qual é esse processo que está acontecendo em que algo que se supõe ser uma escolha passa a ser uma tortura, e que espaços ou mecanismos podem ser criados para que mesmo dentro dessa estrutura se consiga fazer, então, o que a gente tem chamado aqui de ciência com afeto. Como a gente rompe com o que está dado, que é essa lógica de muito sofrimento, para uma lógica que, com comprometimento, ninguém está
desvinculando de comprometimento, responsabilidade, trabalho com seriedade, mas de uma forma em que isso não assole o pesquisador, né, ou aspirante a pesquisador, para que ele se sinta, então, motivado, se sinta confiante para fazer a pesquisa dentro do melhor que ele pode fazer. Porque se ele não tiver confiante, seguro e se sentindo convidado e motivado a trabalhar a temática de escolha dessa pesquisa com criatividade, o que sobra, né? Qual é o espaço que sobra se não tem o espaço para esse discente ser o melhor dele mesmo? Se esse espaço é tolhido e muitas vezes negado ou criticado em nome de aceitar um projeto de pesquisa que não é seu, mas é de um orientador, em nome de responder uma lógica que, bom, se todos os colegas estão assim ansiosos, será que como eu não estou, deve ter algum problema comigo? Então, o que está colocado aí e como, de fato, se cria uma outra lógica de sair desse ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso de fazer da pós-graduação, apesar de todas as dificuldades que a gente percebe, reconhece, enfim, dos constrangimentos mais recentes que se percebe na pós-graduação, mas ainda assim fazer um espaço que é positivo e construtivo no sentido de usar esse tempo também para contribuir para uma causa, para uma temática que é de interesse acima de tudo pessoal, ou que deveria ser, né? E quando a gente entra nesse debate, não tem como a gente não fazer uma analogia na perspectiva de pensar o próprio mundo do trabalho, né? Como que está consolidada a lógica do trabalho. Fiquei pensando aqui agora enquanto eu te ouvia, porque tem uma questão colocada de que a gente é ensinado, né, nesse processo de mundo do trabalho, enfim, de crescer, que é ser educado para conseguir um bom trabalho e com muita sorte tu ter um bom patrão, né? E esse trabalho, normalmente, ele está atrelado a não prazer, né? Está atrelado a ganhar um dinheiro, tendo uma profissão e com isso construir a tua vida, né? Então, eu trago isso porque acho que lá na origem, né, na escola, enfim, toda a nossa trajetória enquanto pessoa que vai se constituindo, a gente vai também trazendo essa bagagem do pouco espaço de criação, do pouco espaço de decidir o que tu quer, o que tu gostaria de fazer, e muito mais ir se colocando a partir das oportunidades que aparecem. E mais do que isso, né, essa perspectiva do trabalho muito atrelada à questão do sofrimento e como a gente é educado a aderir a isso, e não só aderir, mas também acaba reproduzindo essa lógica, né, mesmo não querendo ou não gostando, né. E aí fica a questão, como que é ou o que é ser pesquisador nesse contexto, né, o que está atrelado a essa tarefa, né. Então, óbvio que quando a gente tá, acho que ainda a questão se agrava quando tá no processo de ser bolsista, eu acho que sim, porque aí é como se fosse um trabalho teu, né? Então você está recebendo para fazer aquilo, precisa dar o melhor de si, ser muito bom, ser original, produzir muito, né? E, claro, assumir essa postura de sacrifício que vem junto com esse processo, porque afinal de contas, ninguém que não sofre vence, né? Então tem essa lógica que está colocada aí de não ser bom mesmo, né? O bom mesmo é os dias que a gente não está trabalhando, né? Assim, como se o trabalho não pudesse ser algo legal e prazeroso. Posso só te interromper, porque os dias que não estão trabalhando, quando tu fala desse modo, me remetem à culpa. Então a pessoa nunca está inteiro, porque se não está trabalhando, porque decidiu aproveitar um lindo dia de sol num domingo para descansar, se sente culpado. Mas na segunda, quando reassume o trabalho, lamenta o domingo que também não conseguiu aproveitar, mesmo tendo tentado. Então, no resumo, a culpa ela está presente tanto quando não se trabalha, quanto se trabalha. Não, e aí a gente volta na questão inicial, né, que a gente provocou, que é o estar inteiro, né? E acho que a gente tem parado para pensar pouco nisso e acho que é super urgente a gente dar uma parada e conseguir estar inteiro e de corpo presente onde a gente se propõe a estar, né? Ou seja, num domingo de sol, curtindo esse dia, se permitindo a fazer isso e que isso é necessário que se faça,
Seja num dia, na semana, enfim, que tu tá trabalhando, estudando e lendo, enfim. Mas que isso tenha um tempo aproveitado e que a gente esteja com interesse nesse lugar, que não se coloque como estou aqui, mas queria estar lá, né? Então, é necessário, é importante, é saudável que a gente consiga estabelecer na nossa rotina, né, de estudo, de pelo menos um dia ou 2 que a gente se permita parar, né? Acho que isso é importante. E é engano não fazer isso. Porque se tu não parar num domingo, por exemplo, tu vai começar a segunda-feira cansado. Então, o teu desempenho na semana vai ser muito inferior do que se tu tivesse se permitido em parar um dia ou 2, ou, enfim. Isso é uma reflexão que é muito pessoal minha também, né? Porque quando eu comecei a conseguir fazer isso, acho que a minha pesquisa conseguiu também deslanchar e ter mais leveza, né, na caminhada, assim. Parece que não vai dar tempo, né? Tudo muito corrido, tudo muito apertado, mas vai dar, vai ser do jeito que tiver que ser, né? Assim. E paciência. Mas o fato é que se não tiver esse olhar, aí sim é que não vai ser, né? Então, acho que te ouvindo falar não é que vai ser... Não tá em questão uma negligência ou uma falta de comprometimento, mas tá numa leveza de algo que eu gostaria de chamar a atenção, que é não pensar tanto no que vai ser o produto final, mas também curtir as etapas do processo. Então eu acho que nessa lógica de ansiedade que está colocada, a gente sabe que tem um ponto de partida e tem daqui a 2 anos ou 4 anos um ponto de chegada, e pensando aí, né, na pós-graduação, o ponto de chegada no caso do mestrado é ter uma dissertação, no doutorado é ter uma tese, e é como se o que tivesse ali no meio fosse quase menos importante, se não realmente desimportante, porque o que importa é chegar no final. Mas é como se esse processo, ele tivesse que ser todo apagado, ou pelo menos tratado de modo a ser transparente, aí, porque importa mesmo chegar no pódio, terminar isso e tá valendo. E talvez seja aí uma das grandes ciladas, porque me parece, da minha experiência, tanto construindo uma dissertação, uma tese, orientando alunos de graduação, mestrado, doutorado, que tem algo aí que é de trazer uma leveza para esse processo, que é de olhar cada etapa como uma grande etapa conseguida. Então, sei lá, se conseguiu num dia escrever 2 páginas, umas 2 páginas que dizem muito do que se quis dizer, talvez essa conquista seja tão importante quanto o ritual de defesa no final de um mestrado, no final de um doutorado. E tem um desequilíbrio muito grande aí que a gente não tem conseguido lidar, e isso vale sim para pós-graduação, mas vale para várias áreas da vida, que é essa urgência de chegar num fim, como se esse fim existisse. E às vezes os fins são rituais importantes, sim, mas eles são apenas mais um passo. Então, há algo aí que é da gente talvez internalizar para a vida que não tem um ponto de chegada, que tudo é caminhada, tudo é parte desse processo de eterno aprendizado, de eterno amadurecimento, e entendendo isso a gente consegue, com algum estranhamento aí, desabsolutizar esses pontos de chegada como se fossem os mais importantes da vida. Bom, me sinto contemplada com a fala da Fábio e queria complementar no sentido de pensar que cada dia é um dia e que no fim das contas a gente só tem o dia de hoje, né? Essa é a grande verdade. Então, se a gente vai trabalhar na perspectiva de futuro, para muitos não chega. E talvez quando chega é muito inferior a gente ter conseguido curtir esse processo, né? Que sim, ele pode ser melhor do que ele está sendo. Ele pode ser mais leve, pode ser com menos culpas, né? E com mais leveza, com mais inteireza. Acho que é importante a gente ter clareza que a gente não está sozinho nessa caminhada. A gente precisa conseguir estabelecer relações, vínculos, se conectar com outros pesquisadores que também pesquisam temas iguais ou semelhantes. Tu não é o primeiro a fazer isso, nem vai ser o último. Acho que isso é importante. Então é só mais um tijolinho que tu está conseguindo construir para essa discussão, e que sim é importante, mas ele não é o que tu tem de melhor. Tu é muito mais complexo do que esse trabalho e muito melhor do que ele é só uma parte de ti, né?
e ter essa relação, esse vínculo com as pessoas, ter quem consiga trocar uma ideia. A gente tem 1000 dúvidas quando está no processo, conseguir falar sobre ele, discutir, ter quem leia ele, faça crítica, é muito saudável, assim, nos ajuda. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa que para mim foi importante, foi ter estabelecido essas relações durante a pós-graduação. E acho que é legal conseguir criar uma rotina mais leve, pensando que, bom, só pelo dia de hoje o meu dia foi bom. Amanhã é outro dia, e assim a gente vai devagarinho, com um pé na frente do outro, e sim, a gente vai chegar lá. Mas curtindo a caminhada, conseguindo olhar para os lados, respirar e se cercar de pessoas legais, porque sim, tem pessoas legais também na pós-graduação, não é só tragédia. E acho que também há nessa questão que talvez essa nossa conversa fique aí com muita cara de livro autoajuda best-seller. E não foi essa a nossa intenção, a gente nem combinou isso antes. E talvez para quem consiga olhar dessa perspectiva possa parecer simples e fácil, e não foi fácil e simples para a gente chegar também nessas reflexões. Assim, a gente tropeçou numa série de pedras, teve uma série de dias que não foram nada produtivos e felizes e que foram bem angustiantes, mas talvez por conta justamente desses dias é que a gente também se motivou a transformar essa caminhada em algo que a cada dia pudesse ter algo positivo. E aí nisso eu acho que tem uma série de ciladas que a gente monta pra gente mesmo, que é para reforçar essa situação de refém. E aí uma das situações muito claras é colocar uma lista de tarefas que são inexequíveis num dia. Então, se o dia tem 24 horas, dessas 24 horas, pensando num dia aí produtivo, se trabalha 10, 12 horas, mas se coloca uma lista de 30 tarefas, qual a possibilidade dessas 30 tarefas serem realizadas, contando que ainda se dorme, se almoça, se respira, se toma banho, enfim, assim, se vive. Então, acho que é também entender e pensar esse planejamento no dia a dia de acordo com o que realmente possa ser execuível. Porque se a lista for gigante e inalcançável, o resultado ao fim do dia é certo, frustração. Então, se conseguir se pensar o que se pode colocar de realmente execuível naquele dia, esse dia que começa, vai ser trabalhado em torno de 2 questões que sejam, umas 2 questões que possam ser feitas de forma inteira, comprometida, e com essa tentativa de leveza, de lembrar o tempo todo que faço isso porque gosto, porque quero, é um prazer para mim estar pesquisando esse tema, é bem provável que lá no fim do dia, ao final de frustração, você tenha um sentimento maravilhoso de dever cumprido, que vai estimular o próximo dia, rompendo essa lógica de que tá na pós-graduação é sofrimento. Então, acho que é esse exercício, assim, que não se encerra num dia que se consegue isso, mas que é uma prática que vai, ao se repetir, também se consolidando. E daqui a pouco sendo extrapolada para outras áreas da vida, porque esse tipo de organização faz com que a gente possa ter muito mais autonomia para decidir o que nos interessa fazer, para que a gente vai dizer sim, e para que definitivamente a gente vai dizer não, porque não nos interessa. Então também entra aí uma outra questão, que é de poder fazer escolhas, decidir o que nos interessa fazer e o que não nos interessa ou o que não nos interessa agora. Bom, e é com essa reflexão então que nos convida a sair desse lugar que aceita e entende que o espaço da academia é um espaço que necessariamente é de angústia, mas que se desafia a pensar esse espaço também como um espaço de criatividade, com um espaço de desenvolvimento das habilidades e potencial de cada um e de todos e de todas, é que a gente convida vocês a entrarem em contato conosco, deixarem a sua opinião, os seus pontos de vista, as suas reflexões e experiências sobre essa temática. Fiquem com a gente, entrem em contato, vai ser um prazer a gente continuar esse diálogo com cada um de vocês.